A Santíssima Virgem realizou a verdadeira adoração ao encontrar Jesus carregando a cruz. 17 de dezembro de 1903. Continuando no meu estado habitual por breves instantes, vi o bendito Jesus com a cruz sobre os ombros, no ato de encontrar-se com sua Santíssima Mãe. E eu lhe disse: Senhor, o que fez tua mãe neste encontro dolorosíssimo? E ele: minha filha, ela não fez senão um ato de adoração profundíssimo e simplíssimo. E quanto mais simples é um ato, tanto mais fácil é unir-se a Deus. Espírito simplíssimo. Neste ato, ela fundiu-se em mim e continuou o que eu mesmo operava em meu interior. Isso me foi sumamente agradável, mais do que se tivesse feito para mim qualquer outra coisa maior, porque o verdadeiro espírito de adoração consiste nisso, que a criatura perca-se de si mesma, encontre-se no ambiente divino e adore tudo o que Deus opera, unindo-se a Ele. Crês tu que seja a verdadeira adoração, aquela em que a boca adora, mas a mente pensa em outra coisa? Ou em que a mente adora, mas a vontade permanece distante de mim? Ou ainda, quando uma potência me adora, mas as outras permanecem todas desordenadas? Não, eu quero tudo para mim. E tudo o que lhe dei, quero de volta em mim. E esse é o maior ato de culto e adoração que a criatura pode oferecer-me. A glória que a Mamãe Celeste recebe no céu, como fruto de suas 7 dores, consiste em 7 canais de graça, que ela derrama sobre todos os bem-aventurados, sobre as almas do purgatório e sobre os viandantes da terra. 21 de dezembro de 1903. Nesta manhã, encontrei-me fora de mim mesma e, olhando para a abóbada do céu, via 7 sóis, esplendentíssimos, mas a sua forma era diferente do sol que vemos. Começavam em forma de cruz e terminavam em uma ponta, e essa ponta estava dentro de um coração. A princípio, não se via bem, pois a luz destes sóis era tão intensa que não permitia enxergar quem estava dentro deles, mas, quanto mais eu me aproximava, tanto mais distinguia que dentro estava a Rainha Mamãe. No meu interior pensava: quanto gostaria de perguntar-lhe se deseja que eu me esforce para sair deste estado, sem esperar pelo sacerdote. Nesse momento, encontrei-me próxima a ela e perguntei-lhe, mas ela me respondeu com um não categórico. Fiquei mortificada com essa resposta, e a Santíssima Virgem voltou-se para uma multidão de pessoas que a rodeavam em forma de coroa e disse-lhes: ouçam o que ela quer fazer. E todos responderam: não, não. Então, aproximando-se de mim com toda benignidade, disse-me: minha filha, coragem no caminho da dor. Vê estes 7 sóis que saem do meu coração? São as minhas 7 dores que me renderam tanta glória e esplendor. Estes sóis, frutos das minhas dores, lançam continuamente raios ao trono da Santíssima Trindade. E sentindo-se ferida, envia-me 7 canais de graça, incessantemente, tornando-me senhora de tudo, e eu os disponho para a glória de todo o céu, para o alívio das almas do purgatório e para o benefício de todos os viandantes. Enquanto dizia isso, ela desapareceu e eu me encontrei em mim mesma. Na encarnação, o Verbo uniu-se à cruz. Por isso, a cruz forma uma espécie de encarnação de Deus na alma e da alma em Deus. 22 de dezembro
de 1903. Como reparar as ofensas a Jesus e dar-lhe o que a criação lhe deve? Encontrando-me no meu estado habitual, veio o meu adorável Jesus, crucificado. Fazendo-me participar de suas dores enquanto sofria, disse-me: minha filha, na criação eu dei a alma à minha imagem, na encarnação dei-lhe a minha divindade, divinizando a humanidade. E assim como no mesmo ato em que a divindade se encarnou na humanidade, nesse mesmo instante encarnou-se também na cruz. Pode-se dizer que desde o momento em que fui concebido unido à cruz. Assim, pode-se dizer que assim como a cruz foi unida a mim da encarnação que realizei no seio de minha mãe, ela também forma no seio das almas tantas outras minhas encarnações. E ao formar a minha encarnação nas almas, a cruz é a encarnação da alma em Deus, destruindo nela tudo o que pertence à natureza e preenchendo-a tanto da divindade, que forma uma espécie de encarnação, Deus na alma e a alma em Deus. Fiquei como encantada ao ouvir que a cruz é a encarnação da alma em Deus, e ele repetiu: não digo união, mas encarnação, porque a cruz penetra tanto na natureza que a faz tornar-se dor, e onde há dor, lá está Deus, pois Deus e a dor não podem estar separados. A cruz, ao formar essa espécie de encarnação, torna a união mais estável e quase impossível separar Deus da alma, assim como é difícil separar a dor da natureza, enquanto na união pode haver facilmente separação. Aqui não, é evidente que não são verdadeiras encarnações, mas sim semelhanças de encarnação. Dito isso, desapareceu, mas pouco depois voltou no ato de sua paixão, coberto de opróbrios, ignomínias e cuspidas. Eu então lhe disse: Senhor, ensina-me o que eu poderia fazer para afastar de ti esses opróbrios e restituir-te as honras, os louvores e as adorações. E ele respondeu: minha filha, ao redor do meu trono há um vazio, e esse vazio deve ser preenchido com a glória que a criação me deve. Portanto, quem me vê desprezado pelas outras criaturas e me honra, não apenas por si, mas também pelos outros, faz renascer as honras neste vazio. Quando não me vê amado e me ama, faz renascer o amor. Quando percebe que encho as criaturas de benefícios, mas elas não me são gratas e sequer me agradecem, e ela mesma é grata, como se esses benefícios lhe tivessem sido concedidos, e me agradece, faz renascer nesse vazio a flor da gratidão e do reconhecimento. Assim também ocorre com tudo ou mais que a criação me deve, e que com negra ingratidão me nega. Agora, sem tudo isso, com um transbordamento da caridade na alma, que não apenas me restitui o que me deve por si mesma, mas também com o que transborda de si, ou faz pelos outros, essa glória e essas flores que me envia para preencher o vazio ao redor do meu trono, adquirem uma beleza e uma tonalidade ainda mais agradáveis a mim. A encarnação típica de Jesus no tempo e a encarnação mística de Jesus nas almas, até renascer exteriormente. O mesmo faz o demônio, 24 de dezembro de 1903. Nesta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, veio o menino Jesus e eu, ao vê-lo tão pequenino como se tivesse acabado de nascer, disse-lhe: meu queridinho, qual foi a causa que te fez vir do céu e nascer assim, tão pequeno no mundo? E ele: o amor foi a causa disso, não apenas o meu, mas a minha encarnação no tempo. Foi o transbordamento de amor da Santíssima Trindade
para com as criaturas. Em um transbordamento de amor de minha mãe, nasci do seu seio, e é em um transbordamento de amor que renasço nas almas. Mas esse transbordamento forma-se pelo desejo, assim que a alma começa a desejar-me, já permaneço concebido nela. Quanto mais avança no desejo, mais vou crescendo dentro dela. Quando esse desejo preenche todo o seu interior e começa a transbordar para o exterior, então renasço plenamente no homem, ou seja, em sua mente, em sua boca, em suas obras e em seus passos. Ao contrário, também o demônio realiza seus nascimentos nas almas. Assim que a alma começa a desejar e a querer o mal, o demônio é concebido com suas obras perversas. Se esse desejo é nutrido, o demônio cresce, enchendo todo o interior com as paixões mais feias e abomináveis, até que chega a transbordar para o exterior, arrastando totalmente o homem à ruína de todos os vícios. Minha filha, quantos nascimentos o demônio realiza nestes tempos tristíssimos! Se os homens e os demônios tivessem poder, já teriam destruído meus nascimentos nas almas. 28 de dezembro de 1903. A vida de cada alma está presente e realizada na Santíssima Humanidade de Jesus, mas há almas que se afastam e não fazem eco à humanidade de Jesus. Depois de muito sofrer, assim que veio o meu bendito Jesus, ele fez-me ver muitas almas humanas dentro de sua humanidade. Enquanto eu contemplava isso, ele disse-me: minha filha, todas as vidas humanas estão em minha humanidade, no céu, como dentro de um claustro. E estando dentro do meu claustro, é de mim que parte o regime de suas vidas. Não apenas isso, sendo minha humanidade, esse claustro, nela se realizam todas as vidas de cada alma. Qual não é minha alegria ao ver as almas que permanecem neste claustro, cujo eco que emana da minha humanidade se ajusta com o eco de cada vida humana da terra. E qual não é a minha amargura ao ver que há almas que não estão contentes e se afastam, outras permanecem, mas de forma forçada e com má vontade, sem se submeterem às regras e ao regime do meu claustro. Por isso, o eco delas não se ajusta com o meu. 6 de janeiro de 1904. O ouro, o incenso e a mirra que os magos oferecem a Jesus representam nossa vontade com todas as suas obras, o espírito de oração e o espírito de sacrifício. Continuando no meu estado habitual, veio o bendito menino Jesus e depois de se pôr entre os meus braços, abençoou-me com suas mãozinhas e disse: minha filha, sendo toda a raça humana uma família, quando alguém realiza uma obra boa e me oferece algo, toda a família humana participa dessa oferta e ela me está presente como se todos a estivessem oferecendo. Como hoje, ao oferecerem-me os magos seus dons, tive em suas pessoas todas as gerações humanas e todos participaram do mérito de sua boa ação. A primeira coisa que me ofereceram foi o ouro, e eu, em retribuição, lhes dei a inteligência e o conhecimento da verdade. Mas sabes qual é o ouro que agora quero das almas? Não o ouro material, não, mas o ouro espiritual.
isto é, o ouro de sua vontade, o ouro dos afetos, dos desejos, dos próprios gostos, o ouro de todo o interior do homem. Esse é todo o ouro que a alma possui e quero todo para mim. Agora, para que a alma me ofereça isso, torna-se quase difícil, sem sacrifício e mortificação. E aqui está a mirra, que como um fio elétrico liga o interior do homem e o torna mais resplandecente, dá-lhe a tonalidade de cores variadas, conferindo à alma todas as espécies de beleza. Mas isso não é tudo. É necessário alguém que sempre mantenha vivas as cores, o frescor, que quase como perfume e brisa sopra do interior da alma. É necessário quem ofereça e obtenha dons maiores do que os que dá, assim como ainda é necessário quem o detenha em seu interior, aquele que recebe e aquele que dá, e o mantenha em contínua conversação e em perpétua troca com ele. Agora, quem faz tudo isso? A oração, especialmente o espírito de oração interior, que sabe converter não só as obras internas em ouro, mas também as obras externas. E isso é o incenso. Quem dá tudo a Jesus e faz tudo por ele, forma, a partir da terra, uma música que o acalma e que desvia as criaturas do mal. 7 de fevereiro de 1904. Tendo estado todo o mês passado sofrendo muito, descuidei-me, por isso, de escrever. Agora, continuando a sentir-me muito fraca e sofredora, frequentemente me vem um temor, não que eu não possa escrever, mas que talvez não queira, e que por desculpa diga que não posso. É verdade que sinto grande repugnância e preciso fazer grande esforço para escrever, e somente a obediência consegue vencer-me. Assim, para dissipar qualquer dúvida, decidi não escrever tudo, mas apenas algumas palavras que me lembro, para ver se realmente posso ou não posso. Lembro-me de que um dia, sentindo-me mal, Jesus disse-me, minha filha, o que será se a música cessar no mundo? E eu perguntei, Senhor, que música pode cessar? E ele respondeu, minha dileta, a tua música. Porque quando a alma sofre por mim, reza, repara, louva e agradece continuamente, ela se torna uma música incessante aos meus ouvidos, que me consola e desvia minha atenção das iniquidades da terra, impedindo-me de castigar como seria justo. Não apenas isso, é uma música que penetra nas mentes humanas, desviando-as de cometer males ainda piores. Portanto, se eu te levar, não cessará a música? Para mim, nada mudará, pois será apenas transportá-la da terra ao céu, onde continuará. Mas o mundo, como ficará sem ela? Pensei comigo mesma. Esses são os habituais pretextos para não me levar. Há tantas almas boas no mundo que fazem muito por Deus, e eu, entre todas, não devo ocupar o último lugar. Ainda assim, ele diz que se me levar, cessará a música. Mas há tantas que lhe fazem uma música melhor. Enquanto esses pensamentos me vinham à mente, Jesus, como um clarão, disse, minha filha, o que dizes é verdade. Há muitas almas boas que muito fazem por mim. Mas como é difícil encontrar quem me dê tudo, para que eu possa dar tudo, uns guardam pouco de amor próprio, outros a própria estima, outros um afeto, ainda que por pessoas santas, outros uma pequena vaidade, um apego à terra ou interesses pessoais. Enfim, cada um guarda algo para si, e isso impede que tudo neles seja divino.
Por isso, o que sai de suas almas, não sendo totalmente divino, não pode produzir os mesmos efeitos aos meus ouvidos e às mentes humanas. Assim, o muito que fazem não me agrada, tanto quanto o pouco de quem nada retém para si e que tudo a mim se entrega. 8 de fevereiro de 1904. Jesus também é dor. A coisa mais grandiosa que basta para tudo é o seu querer. Desta forma, a alma vive em Jesus Cristo e por meio dele, e vice-versa. Lembro-me de que em outro dia, continuando a sentir-me sofredora, vi que o confessor rezava ao nosso Senhor, pedindo que ele me tocasse onde eu sofria, para aliviar as minhas dores. E Jesus bendito me disse: minha filha, o teu confessor deseja que eu te toque para aliviar-te os sofrimentos. Mas, entre as minhas muitas qualidades, eu também sou dor, e tocando-te, em vez de diminuir, o sofrimento pode aumentar. Isso porque a coisa que mais deleitou a minha humanidade e que ainda me agrada comunicar àqueles que amo foi a dor. E parecia que de fato ele me tocava, e o sofrimento aumentava. E eu acrescentei: meu doce bem, quanto a mim, não quero outra coisa, senão a tua santíssima vontade. Não me importo se sofro ou se me alegro. O teu querer é tudo para mim. E ele acrescentou: e isso é o que eu quero, e isso é o meu propósito para ti. Isso me basta, isso me contenta. Esse é o maior culto e a maior honra que uma criatura pode render-me e que me deve, como seu Criador. Fazendo assim, pode-se dizer que a mente da alma vive e pensa na minha mente, que seus olhos, encontrando-se nos meus, veem por meio dos meus olhos, que sua boca fala por meio da minha boca, que seu coração ama por meio do meu coração, que suas mãos operam nas minhas próprias mãos, que seus pés caminham nos meus pés, e assim eu posso dizer: tu és os meus olhos, a minha boca, o meu coração, as minhas mãos e os meus pés. E a alma pode dizer por sua vez: Jesus Cristo é os meus olhos, a minha boca, o meu coração, as minhas mãos e os meus pés. E quando a alma se encontra nessa união, não apenas de vontades, mas também pessoal, morrendo, nada lhe resta purgar. Assim o purgatório não pode tocá-la, porque o purgatório toca somente àqueles que vivem fora de mim, seja em parte, seja no todo. 12 de fevereiro de 1904. Segundo as leis naturais, Luísa não pode viver. Isso significa que em tudo o que faz, está agora identificada com a Santíssima Humanidade de Nosso Senhor. Continuando no meu estado habitual, mais sofredor, veio o bendito Jesus, e de todas as partes de sua humanidade saíam muitos pequenos riachos de luz, que se comunicavam com todas as partes do meu corpo. E desses riachos que eu recebia, saíam de mim outros tantos, que se comunicavam com a humanidade de Nosso Senhor. Enquanto isso, vi-me cercada por uma multidão de santos, que olhando para mim diziam entre si: se o Senhor não concorrer com um milagre, ela não poderá mais viver, porque lhe faltam os humores vitais, o curso sangue já não é natural. Assim, segundo as leis naturais, ela deveria morrer, e rezavam ao bendito Jesus para que concedesse esse milagre, permitindo que eu continuasse a viver. Nosso Senhor lhes respondeu: a comunicação dos riachos, como vedes, significa que tudo o que ela faz, até mesmo as coisas naturais, está identificada com a minha humanidade. Quando faço uma alma chegar a esse estado, de modo que tudo o que opera a alma e o corpo não se perde, tudo permanece em mim. No entanto, se a alma ainda não alcançou essa identificação total com a minha humanidade, muitas de suas obras acabam se perdendo, e tendo a feito alcançar esse estado, porque eu não poderia levá-la? Enquanto isso acontecia, eu pensava comigo mesma: parece que todos estão contra mim.
A obediência não quer que eu morra, e agora estes estão rezando ao Senhor para que não me leve. O que querem de mim? Não sei, porque quase à força insistem que eu permaneça nesta terra, longe do meu sumo bem. E ficava profundamente aflita. Enquanto eu pensava assim, Jesus me disse: minha cara filha, não te aflijas, as coisas do mundo estão tristíssimas e continuarão a piorar. Se chegar o momento em que devo dar livre curso à minha justiça, eu te levarei. E então não ouvirei mais ninguém. Livro do Céu, volume 6, escrito Serva de Deus Luísa Picarreta, a pequena filha da divina vontade.